Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está chegando, mas eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós vamos falar sobre a vida, falar sobre vendas, falar sobre Deus, falar sobre família, falar sobre as experiências, tá? Então eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui. E hoje, para dar uma palhinha aqui, nós vamos falar sobre a palavra de Deus para variar. Coisa boa, né? Falar de Deus é bom demais. E hoje nós vamos falar: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. A palavra de hoje está forte, está recente, está fresquinha e eu tenho certeza que vai poder ajudar você de alguma forma aí no seu dia a dia, tá? Mas antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva. Você que já é inscrito, curte, compartilha, comenta, dá sua opinião, dá seu feedback, compartilha lá no grupo, com a família, com os amigos, posta no Stories. Por quê? Quanto mais a gente consegue fazer a movimentação desse vídeo, mais o YouTube entende que é relevante e mais ele entrega esse conteúdo, essa palavra para outras pessoas, né? Então é muito importante. Já está crescendo o canal, a gente já bateu aí mais de 100 inscritos, fiquei muito feliz. E galera, eu tenho recebido muitas mensagens positivas, algumas ideias, alguns direcionamentos. Então eu coloquei uma meta aí de fazer 10 vídeos, né? Nós estamos aí esse é o 9º vídeo. Então depois que eu finalizar os 10 vídeos, eu vou começar a fazer algumas outras ações aqui dentro do YouTube para poder gerar mais conteúdo para vocês, para poder entregar mais para vocês. Mas isso ainda é surpresa. Ali no 10º vídeo eu começo a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tem muita coisa boa por aqui para a gente poder se desenvolver, crescer e poder avançar aí dentro dos nossos processos, tá? Mas vamos lá para o que importa, falar sobre Deus e em cima dessa palavra a gente poder falar sobre experiências e poder ajudar você de alguma forma, fazer com que essa palavra chegue aí no momento que você está vivendo. E é muito doido, né? Porque a nossa experiência de vida, às vezes você acha que ela é muito simples, ela é muito pequena, mas ela é pequena comparada a quê? A quem? A que ambiente, né? E a gente não tem noção do tamanho do poder da nossa palavra. Esses dias eu estava no refeitório lá na empresa e um menino chegou lá e eu não conhecia ele, né? Eu conhecia ele lá e ele falou: pô, Eduardo, assisti seu vídeo, cara, eu queria te dizer para você continuar. Não para, não desiste, continua, porque você não tem ideia do quanto isso fez bem para mim. Então, se ele está assistindo aqui, ele sabe quem é. Então, obrigado pelo seu feedback, foi importante te ouvir falar. E isso dá força para a gente poder continuar e entender que a gente não está aqui à toa, né? E como eu sempre falo, se uma pessoa for impactada, uma pessoa for ajudada através dessa palavra, já valeu a pena. Então, eu já orei aqui, já pedi uma palavra, já saiu uma palavra e em cima dela nós vamos falar sobre as experiências, tá? Então, bora para a palavra, beleza? Eu vou ler ela aqui para vocês. A palavra de hoje é Isaías 40, 29 ao 31, que fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29 e 31. É sempre muito forte a palavra, né? E sempre que eu leio a palavra, automaticamente vem uma experiência, né? Da minha vida, de coisas que eu estou passando. E essa palavra trouxe algo muito fresquinho, muito fresquinho, muito fresquinho que eu passei nesse mês. Esse mês, para mim, foi um momento assim de fortalecer a fé, sabe? De poder trilhar um determinado caminho sem enxergar nada, mas confiando de que Deus tinha o melhor para mim. E aí, em cima da palavra, quando a gente olha, né, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quando a gente coloca o nosso olhar de fé para o que Deus tem para a nossa vida, a gente é capaz de poder renovar as nossas forças, mesmo sem entender o processo que a gente está vivendo. Porque lembra que nos outros vídeos a gente já falou sobre isso? Quando a gente coloca Deus na nossa vida e Ele está com a gente, até o que a gente acha que é para o nosso mal é para o nosso bem.
Então, quando a gente entende que todo o processo que a gente está vivendo é Deus trabalhando, é Deus agindo, como o exemplo da obra do vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá e assiste, que é um vídeo bem legal, mexeu muito comigo esse vídeo. Você entende que as suas forças, elas são renovadas no Espírito Santo, elas são renovadas no que Deus tem para nós, porque você consegue dividir o fardo. Você consegue dividir o fardo da vida, você consegue dividir o fardo das dificuldades, entregando no colo de Deus, confiando no que Deus tem para você, e automaticamente isso faz com que você continue a caminhar, mesmo sem entender o que está acontecendo com você, mesmo sem entender o seu processo. Então, quando ele fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque você está esperando no que é confiável, você está esperando em quem resolve, você está esperando em quem não faz pela metade, você está esperando em quem conclui, você está esperando em quem criou tudo isso, você está esperando em quem criou você, em quem te deu o ar hoje, te deu vida. Esse ar que você está respirando aí, ó, foi Deus que te deu. Então, quando você espera no Senhor, as suas forças são renovadas, mesmo que você esteja passando por situações que você não consegue entender, tá? Então, dentro disso, ele traz, né? Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 29 e 31. Esse mês, galera, foi um mês assim de muitos desafios, mas os desafios foram internos. Então, assim, desde julho, na verdade, né? Junho e julho. Junho foi um período muito difícil, onde aconteceram determinadas coisas no externo, e esse externo é por conta do ambiente, é por conta de tudo que a gente já falou nos outros vídeos, que te coloca a pressão de todos os lados, em todas as áreas da sua vida, para você poder olhar para dentro, para você se desenvolver novas habilidades, você poder sair da onde você está e se movimentar para fazer coisas novas. Então, mês de junho e mês de julho foi isso que aconteceu. E assim, junho eu estava literalmente ali sem saber para onde ir. Tava com a cabeça perturbada, tava me sentindo pequeno, tava achando que o caminho que eu estava seguindo não era mais um caminho para mim. E olha que doido, né? No meio desse processo, eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei a dar atenção a determinadas coisas nas áreas da minha vida que eu não estava dando, que eu estava no piloto automático. E vocês não têm noção do quanto eu cresci no mês de junho e no mês de julho, o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu me percebi assim amadurecendo para a vida nesses 2 meses. E eu posso te dizer, gente, que foram meses bem difíceis, bem difíceis. E aí, por que você está contando tudo isso, Edu? Eu estou te contando para você entender que quando você espera no Senhor, as suas forças são renovadas. Que, galera, é pancada de todo lado. Ó, a vida é luta. A vida é luta. Você que acha que a vida aí é moleza, senta no pudim. Não tem moleza não, gente. A vida é luta. A vida é guerra, entendeu? E a guerra acontece aonde? Aqui, ó, dentro da sua cabeça. É aqui que acontece a guerra. E quando você está na guerra, você não está enxergando nada, tá tudo muito difícil. Se você não confiar que Deus está fazendo o melhor para você, você está perdido. Por quê? Porque você desiste, você não consegue ir além, você não consegue fazer algo a mais, você não consegue continuar caminhando mesmo sem enxergar. Você desiste de tudo, você desiste da vida. Você desiste da vida. Então, quando você espera no Senhor, você renova as suas forças diariamente. Então, ó, mesmo com o tumulto, mesmo com tudo acontecendo, mesmo sem entender,
eu continuei caminhando. Mas o que me fez continuar caminhando é saber que Deus tinha o melhor para a minha vida. Então, mesmo sem ver o resultado, mesmo sem ver acontecer, mesmo sem nada, eu continuei caminhando, continuei fazendo. O que está na minha mão? O que está no meu controle? Porque pensa, galera, tem situações que não estão na sua mão. E aí eu sempre penso, cara, está na minha mão, eu consigo resolver? Então eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver isso. Aconteceu determinada situação, eu não tenho condições de resolver isso, então eu não tenho que pensar nisso agora. Então automaticamente eu foco no que eu controlo, que é quase nada, a verdade é essa. Então dentro do que eu controlo eu continuo caminhando, eu continuo fazendo, chorando, sem saber o que vai acontecer, no desespero. Aí você tá lá passando por situações difíceis, onde só você sabe que o bastidor é seu. Por isso que eu falo, quando você fica comparando o seu bastidor com o palco dos outros, você está sendo injusto com você, porque você não conhece o bastidor daquela pessoa para estar vivendo aquele palco. Você não sabe nem se aquele palco é verdadeiro, pode ser que seja. Mas mesmo sendo, ela está fazendo coisas que você não fez, ou não está fazendo, então não dá. Você não conhece o bastidor. E quando você fica comparando o seu bastidor com o palco dela, automaticamente você gera, cara, sofrimento. Sofrimento. Então, você não sabe o bastidor das pessoas, mas todo mundo, sem exceção, que está assistindo aqui esse vídeo, você que está aí, ó, você está passando por uma situação difícil nesse momento. Você está passando por uma situação difícil nesse momento, seja com a sua família, seja ali no ambiente profissional, seja no ambiente da saúde, seja o que for, você está passando por dificuldades. Eu não conheço ninguém que não esteja. E a dificuldade está onde? Está dentro da nossa cabeça, por isso que a guerra acontece aqui. É você contra você mesmo. Então nesse mês de junho e mês de julho, cara, eu fui forçado a olhar para dentro. E veio porrada em todas as áreas. E eu falei, cara, peraí, o que eu preciso aprender com isso? O que eu estou fazendo errado? Onde eu estou falhando? Onde eu posso ser melhor? Onde eu posso corrigir? E automaticamente, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu nesses meses, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para você. Eu não estaria. Eu não estaria. Então, que bom que aconteceu. Então, você entende que lá no começo do processo, quando tudo estava acontecendo, o que me manteve caminhando foi essa palavra. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Isaías 40, 26. Porque todos os dias Deus me deu a oportunidade do renovo. Ele me deu a oportunidade de acordar, Ele me deu a oportunidade de respirar, Ele me deu a oportunidade de poder crescer dentro daquele caos que eu estava vivendo. Ele me deu a oportunidade de enxergar o que eu não estava enxergando, para poder ajustar as coisas que estavam já desajustadas. Olha quanta coisa aconteceu. Mas eu só continuei caminhando dentro desse processo, por quê? Porque eu estava com o meu olhar de fé conectado ao que Deus tem para mim. E automaticamente Ele sempre renovou as minhas forças onde eu já não aguentava mais. Então quando eu achava, meu Deus, agora eu não aguento mais, aqui é meu limite, chega, Deus ia lá e renovava as minhas forças. Então todos os dias que eu ia para casa, passava por aquela guerra sangrenta do dia, que é luta, como eu falei para vocês aqui, cara, tomava meu banho, ajustava as coisas, fazia o que tinha que fazer, dormia agradecendo, por mais difícil que estava sendo. E quando eu acordava com energia, com saúde, com mobilidade, capacidade cognitiva de poder pensar, de poder agir, com pessoas ao meu redor para eu poder desabafar, para eu poder conversar, para eu poder falar o que eu estava sentindo, pedir orientação. Então olha quanta coisa Deus já fez nesse processo.
Mas beleza, Edu, você passou por um processo difícil, você estava ali numa situação onde você não controlava e você decidiu colocar o seu olhar da fé conectado ao que Deus tinha para você e isso automaticamente renovava suas forças diariamente. Sim, por quê? Porque se eu não tivesse o toque de Deus nos meus dias, eu não aguentaria passar pelo processo. Só que quem que está me permitindo passar por esse processo? É Ele. E por que que Ele está me permitindo passar por esse processo? Eu tenho certeza que é para poder suportar a grandiosidade do que Deus tem para minha vida no futuro. Porque quando eu olho para trás e eu vejo tudo que eu já passei, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, passado o que eu passei, superado o que eu superei, hoje eu não estaria aqui e eu não daria conta de tudo que está acontecendo na minha vida. Então você entende que eu já fui preparado para estar aqui? Então quando eu olho para trás e vejo isso e estou vivendo esse momento, eu tenho a certeza de que Deus está me preparando para uma próxima fase. E aí eu tenho a opção de ficar reclamando, murmurando, me afundando, ou tenho a opção de acreditar que Deus tem o melhor para mim, continuar caminhando e renovar minhas forças em quem? Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o que me sustenta é Deus, gente. O que está te sustentando de pé nesse momento que você está vivendo aí é Deus. Eu sei que está difícil, eu sei que você está pensando em desistir, eu sei que você não enxerga, que você não aguenta mais. Às vezes você quer separar do seu casamento, você quer largar o marido, quer largar a esposa, quer largar o trabalho. Você sabe o que você está passando, mas por mais difícil que esteja, aguenta mais um pouco. Confia no que Deus tem para você. Decide olhar com esse olhar da fé. Suas forças serão renovadas se você colocar Deus nesse caminho. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E Edu, vamos lá, me traz alguns pontos aí de aprendizado nesse período. Primeiro, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Por exemplo, tá aqui gravando esse vídeo. Eu decidi, senti que eu estava vivendo uma nova fase e que eu precisava fazer coisas novas. E gravar o vídeo foi novo para mim. E para gravar o vídeo eu tive que superar muita coisa. Hoje eu já estou aqui falando melhor, mais seguro, mais tranquilo, mas volta lá e assiste o primeiro vídeo e vê se é a mesma pessoa falando. É outra pessoa. Aí nesse processo do vídeo, eu me conectei com pessoas novas, comecei a aprender coisa que eu não sabia e comecei a ter resultados que eu não tinha. E agora eu estou aqui falando de Deus. Olha que incrível. Então esse foi um primeiro ponto que aconteceu dentro desse caos, dentro desse processo. E eu não estaria aqui gravando o vídeo se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E ainda estou passando. Mas olha que legal. Eu estou aqui fazendo algo novo, criando conteúdo. Em vez de eu ficar só consumindo conteúdo na internet, que é o que a maioria faz, eu estou aqui podendo transmitir o que eu tenho de conteúdo. Então automaticamente, em vez de ser um consumidor, eu estou sendo agora um criador. Estou entregando para você aqui, com base na minha experiência, na minha vida, e podendo contribuir na sua vida. Tem coisa mais valiosa do que isso? Dinheiro não compra isso, gente. A satisfação de uma palavra que Deus usa esse canal para chegar até você e poder te ajudar no seu dia, fazer você talvez enxergar de uma forma que você não enxergava, pensar de uma forma que você não pensava, talvez não tomar uma decisão num momento que não era para tomar, talvez tomar a decisão no momento que era para tomar. Cara, quanto vale isso para mim? A minha satisfação pessoal de poder estar contribuindo na sua vida de alguma forma com as experiências que eu passei. Então eu sei que Deus está me levantando para algo grandioso dentro do que Ele tem para minha vida. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu sei que o processo é forjado no fogo. Outras coisas. Cara, dentro desse processo eu aprendi a dar conta das coisas. A gente tem que dar conta das coisas. A gente tem que dar conta da família, a gente tem que dar conta do trabalho, a gente tem que dar conta da saúde, a gente tem que dar conta de todas as áreas da nossa vida. E o importante não é você ser o melhor em tudo.
Você entregar o seu melhor em tudo, mas conseguir equilibrar de uma forma que isso consiga girar. Então, esse caos, esse momento, me fez olhar para as coisas que eu estava no piloto automático e eu não estava enxergando. Então, automaticamente, eu tive que fazer o quê? Desenvolver novas habilidades. E essas novas habilidades estão me fazendo crescer. Voltei até ir para academia. Ó, faz 2 meses que eu tô indo para academia certinho, bonitinho. Por quê? Porque eu não estava dando atenção para essa área. Ela estava simplesmente largada. Então o caos me fez olhar para mim e entender que eu precisava cuidar da minha saúde. E aí a hora que eu tô treinando, eu tô treinando. E o restante? Cara, foco total no aqui e agora, este momento. Porque se você deixar sua cabeça vagar nos seus pensamentos, cara, seus pensamentos vão te consumir. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos, eles ficam soltos. E você não para de pensar se você não tomar a atitude de focar no presente. E aí você fica pensando no passado, com depressão, pensando nas coisas que você fez ou deixou de fazer, ou você fica no futuro, pensando nos problemas, nas coisas que vão acontecer. E posso te falar, gente, 99% das coisas que a gente sofre de ansiedade só estão na nossa cabeça. Por isso que a guerra é aqui. Então, quando a pressão aconteceu, minha cabeça começou a ficar meio pirada. Eu fui forçado a começar a ter mais presença nas coisas que eu estava fazendo. Então, automaticamente, o que aconteceu? Cara, eu comecei para academia. Foi difícil? Claro, fui me arrastando, mas eu criei estratégias para eu conseguir ir. Então, por exemplo, eu entendia, cara, eu preciso criar o hábito de ir para academia. E depois eu vou ajustando isso e melhorando. Igual o YouTube, eu preciso gravar e depois eu vou ajustando e melhorando. Falei, beleza, então a atitude é ir para academia. Cara, eu fiquei 1 mês indo para academia, fazendo 20, 30 minutos de esteira. Nossa, é do sério? Sério, cara. E pra mim aquilo era uma vitória dentro do momento que eu tava vivendo, na situação que eu tava. Aquilo pra mim era vitória. Então o que é vitória pra você? Defina. Então pra mim era vitória eu ir todos os dias pra academia sem furar, nem que seja pra andar 20, 30 minutos de esteira. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei 1 mês fazendo isso. Aí daqui a pouco aquilo ficou chato. Eu já dominava ir pra academia e ir na esteira 20, 30 minutos. Aí eu falei, então agora eu vou começar a fazer musculação. Aí fiz 3 exercícios na semana. Ó, essa semana agora que vai entrar já é uma semana que eu vou fazer completa. Eu vou pegar de segunda a domingo e vou treinar todos os músculos. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, recebido essa pressão, gente, eu não tinha voltado a cuidar da minha saúde. Eu não tinha voltado a olhar para a importância de eu fazer uma atividade física. Então, esse é um dos pontos, gente. Então, aprender a ter presença, foco. Pô, tô fazendo academia, vou fazer academia. Pô, tô com a Ju, tô na minha casa, agora é minha família. Eu tenho que esquecer o restante, cara. Eu tô apanhando ainda? Claro que eu tô. Às vezes eu dou umas brechas, eu dou umas falhas, mas eu tô num processo. Estou no processo de crescimento ainda. Estou no processo de dominar isso, de manter presença no que eu estou fazendo. Então, às vezes eu falho. Mas aí eu falho, eu já percebo, eu já dou um jeito de corrigir na hora. Falo, não, deixa eu corrigir isso aqui que eu fiz merda. Já corrijo e volto pro foco. Qual que é o foco? Cara, eu estou na academia, academia. Estou em casa com a Ju, em casa com a Ju. Estou com a Nina, estou com a Nina. Estou com a família, estou com a família. Estou no trabalho, estou no trabalho. Por quê? Cara, o meu trabalho exige muito do meu emocional. E se eu permitir os meus pensamentos me dominarem, a minha cabeça vai ficar vagando em coisa que eu não posso resolver. Aí automaticamente eu fico gastando energia com o que eu não posso resolver e eu deixo de fazer o que eu posso resolver. E aí quando eu não faço o que eu posso resolver, eu gero ainda mais problema para mim. Então, cara, olha quão valioso é eu aprender a dar conta de tudo, colocar as coisas nas devidas caixinhas. Ó, agora eu vou abrir a gaveta do trabalho. É trabalho.
Ou agora eu vou abrir a gaveta da família, é família. Agora eu vou abrir a gaveta da academia, a saúde, é saúde. Agora eu vou abrir a gaveta dos amigos. Agora eu vou abrir a gaveta do YouTube. E tá presente, tá aqui, ó, 100% para vocês. Quão valioso é isso? A maioria das pessoas, ou elas estão presas no passado, ou elas estão vagando no futuro. Quão valioso é você conseguir ter presença aqui, agora, este momento. É isso que importa. Porque, gente, é a única coisa que você tem. Amanhã eu posso não estar aqui gravando esse vídeo mais, e você também pode estar aí não assistindo. A vida é um sopro. Então, quanto vale você aprender a viver um momento presente, viver o agora? Quão saudável é para sua cabeça, para sua vida, você viver o hoje, viver agora? Ai, você está dizendo então que eu não tenho que ter plano? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ter planejamento, você tem que saber para onde você quer ir, você tem que confiar no que Deus tem para você, mas você tem que aprender que você só tem o hoje. Presente. Você recebeu um presente hoje, se você despertou e está aqui. Deus te deu o presente da vida. Como é que você vai usar esse presente? A decisão é sua. Você que decide como você vai usar esse presente. Gente, eu estou contando só alguns pontos de tudo que eu aprendi nesse período de caos e estou aprendendo ainda porque eu ainda estou no meio da obra. Eu tenho muito desafio ainda até o final do ano. Mas o que me mantém de pé? O meu olhar da fé, que conecta e tem a certeza do que Deus tem para mim, e automaticamente, quando eu estou cansado, quando eu estou sem força, quando eu não quero mais fazer, é Ele que renova as minhas forças. Não sei que momento você está passando, mas digita aqui embaixo: eu confio que Deus tem o melhor para a minha vida. Digita aqui. Me manda seu feedback, me manda uma mensagem. Se você precisar, às vezes, emprestar um ouvido, eu tô aqui. Às vezes você só quer desabafar. Que esse seja um canal para o seu desabafo. Mas tenha certeza que Deus está fazendo o melhor na sua vida. Então, gente, eu estou contando aqui essa experiência mais recente para vocês entenderem que, assim, por mais que você não entenda o que está passando, o que está acontecendo na sua vida agora, você só vai conseguir ligar os pontos lá na frente e conseguir ter compreensão e clareza de que Deus realmente tinha o melhor para você. Então, quando a gente traz essa palavra, que é: os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, é isso, porque você divide o fardo com Deus. Você coloca na mão dele, entrega, confia que ele tem o melhor para você. E nos dias que a bateria acabou, que está difícil, que você quer desistir de tudo, é Ele que vai renovar a sua força para você continuar caminhando. Então, tá dando tudo certo na sua vida? Show! Continua caminhando, não para, não estagna, não acomoda. Tá dando tudo errado na sua vida, tá um caos? Continua caminhando. Você está atravessando o seu deserto. Deus deu: o deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Mas é lá que você é forjado. Então agradeça até pelo deserto que você está passando, porque isso está te tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor. Vamos para a conclusão? Bora lá. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 29, 31. Você não tem tempo a perder sendo desconcentrado, disperso, tenha foco e iniciativa. Dê passos de fé para liberar os dons que Deus colocou em você. Essa eu não tinha lido ainda não, mas você vê que vai de encontro com o que eu aprendi agora no meu processo, que eu estou aprendendo no meu momento de obra, no meu momento que eu não enxergo, no meu momento que está difícil. Você não tem tempo para perder sendo desconcentrado. É o que eu falei, ó. Você ficar disperso, deixando seus pensamentos soltos, pensando em coisas que você não resolve, isso te desconcentra. Tenha foco e iniciativa, foco aqui, agora, este momento, o que está na sua mão, o que você pode resolver, está na sua mão, resolve. Não está, não tem porque pensar nisso. Dê passos de fé para liberar os dons que Deus colocou em você. Você precisa acreditar que Deus está aí cuidando de você a todo momento, Ele vai renovar suas forças. E esse processo é para quê?
é para liberar os dons que Ele colocou dentro de você. Então receba essa palavra com muito carinho, com muito amor. Sempre gosto de ratificar que nunca sou eu, é sempre Deus. Então é Ele que usa como ferramenta para que essa palavra possa chegar a você. E hoje estendemos, hein, gente? Foi 30 minutos de vídeo, caramba! Desejo que esse conteúdo possa chegar, atingir seu coração, possa te ajudar de alguma forma e possa realmente trazer para você a certeza de que Deus está cuidando de você em todos os detalhes, em todos os momentos, tá? Desejo um ótimo domingo para você que está assistindo hoje, né? E para você aí que está assistindo na semana, que você tenha uma semana produtiva, que você possa ter foco, presença e que você guarde essa palavra no seu coração. Deus vai renovar suas forças. Então para de ficar gastando energia com o que você não resolve e foca no que você controla. Aqui, agora, este momento. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Nono vídeo esse. Se inscreve, curte, ativa o sininho, compartilha com a galera. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais para vocês do caminho que nós vamos trilhar aqui dentro desse canal para poder te ajudar no momento em que você estiver vivendo, seja profissional, seja da vida, seja espiritual, seja o que for. Deus sempre vai ter aqui uma palavra para você através da minha vida, das minhas experiências, tá bom? Então você que se conecta com isso aí, se inscreva, curte, compartilha e continua aí mandando os feedbacks, que isso tem me ajudado demais a direcionar o caminho do canal aqui, beleza? Beijo no coração de vocês, fica com Deus.